Numa pequena vila esquecida pelo tempo, onde a geada da manhã se dissolvia lentamente sob o calor tímido do sol, vivia Ana, uma mulher de 40 anos que carregava o peso da solidão em seu olhar. As casas de pedra, desgastadas pelos anos, pareciam testemunhar sua dor silenciosa. Ana costumava olhar pela janela empoeirada, perdendo-se em pensamentos, enquanto a vida pulsava lá fora, crianças brincando, risadas ecoando, e a rotina simples dos vizinhos que se reuniam nas tardes quentes. Mas em seu coração havia um abismo profundo que a isolava do mundo. A vida de Ana foi marcada por um trágico evento, um acidente de carro que tirou a vida de sua única filha, Clara, há 5 anos. Desde então, a casa que antes era preenchida com risos e amor se tornara uma concha vazia, onde a memória da menina dançava nas paredes e nas sombras. A tristeza a envolvia como uma neblina densa que não se dissipava. Para Ana, não havia sol em um dia ensolarado, pois sua alma permanecia refém da escuridão. Quando a chuva começava a cair, ela se sentia mais sintonizada com o que sentia. O som das gotas batendo contra o telhado era uma canção triste que tocava seu coração, e as poças que se formavam pareciam refletir sua dor em cada gota que caía. Uma lamparina, que antes iluminava as noites em família, agora estava esquecida em uma prateleira empoeirada, representando a luz perdida em sua vida. Ela frequentemente a olhava, desejando acendê-la novamente, mas o medo de dar vida à chama era maior. O que seria da luz se a escuridão tivesse se instalado em seu coração? Em um dia particularmente escuro, enquanto a tempestade rugia lá fora, Ana escutou um barulho estranho do lado de fora. O som era um chamado em meio ao silêncio ensurdecedor de sua própria dor. Intrigada, levantou-se da cadeira, hesitante, e dirigiu-se à porta. Ao abri-la, uma visão a aguardava. Um menino, não mais que 10 anos, encharcado e tremendo de frio, olhava-a com olhos grandes e esperançosos. Ele segurava um pequeno cachorro que também estava molhado, mas lutava para se aquecer nos braços do garoto. "Por favor, senhora, ele precisa de ajuda." A voz tremia, não apenas pela chuva fria, mas pelo desespero que emanava daquela criança. Ana sentiu seu coração acelerar com uma mistura de emoções. Era uma súbita conexão que a tirava do seu sofrimento, mas também despertava um medo profundo dentro dela. A dúvida: ajudar ou se proteger? No entanto, algo dentro dela parecia sussurrar que essa poderia ser uma oportunidade de reconexão com a vida. Enquanto a chuva caía pesadamente, uma pergunta ecoou em sua mente: até onde ela daria de si para ajudar aquele menino e seu pequeno cachorro? O presente e o passado colidiam em sua alma, criando um instante de hesitação que poderia mudar tudo. A lamparina, que simbolizava sua luz apagada, reluziu em sua mente. Seria possível acendê-la outra vez, mas havia algo a mais que a esperava: o futuro. Ana hesitou por um instante, o coração dividindo-se entre o desejo de acolher aquele menino e o medo que a envolvia como um manto escuro. As gotas de chuva escorriam pelos cabelos do garoto, seu rosto congelado como um retrato de desespero. "Por favor, senhora, eu não quero que ele morra", implorou o menino, seu olhar penetrante cortando a névoa de apatia que havia se instalado em Ana. Ela respirou fundo e, com um gesto hesitante, abriu a porta. O menino entrou rapidamente, trazendo consigo uma lufada de ar gelado e uma sombra de esperança. O cachorro, um pequeno vira-lata de pelagem desgrenhada, tremia visivelmente. Ana imediatamente sentiu uma onda de compaixão, não apenas pelo animal, mas pela fragilidade daquela vida jovem. "O que aconteceu com ele?" perguntou, tentando manter a voz calma. "Eu o encontrei na rua. Ele estava preso sob uma caixa de papelão. Eu não posso deixá-lo sozinho."
As lágrimas escorriam do rosto do menino em contraste com a chuva que ainda caía lá fora. Sei que não temos muito, mas, por favor. A voz dele cortou a escuridão em que Ana mergulhara. Era como se, ao ouvir a súplica do garoto, uma corrente de energia começasse a fluir de sua barriga até seu coração, lembrando-a de que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há um fio de esperança. Um instinto maternal despertou dentro dela, um instinto que ela pensara ter perdido para sempre. Vamos, coloque-o aqui. Ana apontou para uma toalha velha que ainda pendia sobre uma cadeira, tentando transmitir uma sensação de segurança e conforto. O menino se ajoelhou, envolvendo o cachorro com a toalha, enquanto ele se contorcia levemente, gemendo suavemente. A visão era ao mesmo tempo triste e bela. Uma criança disposta a arriscar tudo para salvar seu amigo de 4 patas. Conforme Ana observava aquele ato de bondade pura, o peso do seu próprio sofrimento começou a se dissipar, ainda que apenas momentaneamente. Como você se chama? Perguntou, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado dele. Lucas, respondeu, seus olhos ainda fixos no cachorrinho. Eu não sei o que fazer. Nunca cuidei de um animal assim. Ana, enquanto olhava para Lucas, percebeu sua própria vulnerabilidade refletida na inocência dele. Podia quase sentir o eco de sua própria infância, de tempos em que acreditava que o mundo era um lugar cheio de cores e luz. Vamos fazer o seguinte, Lucas. Precisamos mantê-lo aquecido e confortável. Eu acho que tenho alguns remédios aqui. As palavras saíram genuinamente, um impulso que ela não reconhecia em si mesma há anos. Contudo, quando Ana se levantou e começou a procurar os remédios que poderia ter guardado, uma onda de dúvida a envolveu. E se Lucas não fosse o que parecia? E se isso a levasse a um lugar mais profundo de solidão? Mas quando ela se virou, viu Lucas acariciando suavemente o cachorro. Ele olhou para Ana, sua expressão iluminada por um sorriso tímido. Obrigada, senhora. Você é muito gentil. O agradecimento genuíno ressoou em seu coração. E Ana sentiu uma chama de vida acender-se lentamente dentro dela. Uma chama que a lembrava de quem ela realmente era. Com os remédios em mãos, Ana se sentou ao lado de Lucas e começou a cuidar do cachorro. Segurava os pequenos frascos, reconhecendo aqueles sentimentos de altruísmo que a tomavam. Como ela poderia não ter sentido isso antes? Cada gesto parecia uma injeção de vida em sua própria alma cinza. A lamparina, esquecida no fundo da mente, começou a surgir em suas lembranças, parecendo pedir para ser acesa novamente. Enquanto trabalharam juntos, o som da chuva tornou-se uma melodia mais suave, como um alaúde tocando uma canção de reconciliação. Ana percebeu que, mesmo enquanto cuidava do cachorro, parecia estar cuidando de partes dela mesma que estavam abandonadas e secas. Você tem uma família? Lucas perguntou, quebrando o silêncio acolhedor entre eles. Ela hesitou, o peso do que estava prestes a dizer ameaçando sufocá-la novamente. Sim, eu tinha uma família, disse Ana lentamente, a dor invadindo suas palavras. Mas não está mais aqui. Às vezes, o abandono pode ser mais difícil de suportar do que a dor física. Lucas a olhou sem juiz, como se pudesse realmente entender. Eu só tenho minha mãe, mas ela não está em casa muito. Eu cuido de mim mesmo. Deus me mandou salvar esse cachorro, eu sei. Ele precisava de alguém. As palavras do menino tocaram Ana profundamente, como se fossem uma oração enviada ao universo para lembrar a ambos que a vida era feita de pequenos milagres. Você é muito corajoso, Lucas, disse Ana, nessa conexão única entre eles. E sabe, às vezes, quando estamos sozinhos, precisamos encontrar coragem em algo maior do que nós. Você encontrou essa coragem no seu cachorro. A lamparina em sua mente começou a piscá-la com lembranças e uma nova esperança. Era a primeira vez em muito tempo
que Ana se sentia à beira de uma nova luz. Enquanto a chuva seguia, duas almas, antes perdidas, agora se encontravam em um pequeno ato de amor e compaixão. E no fim, talvez, a médica de almas quebradas já estivesse bem ali ao lado dela, em forma de um menino e seu cachorro. Mas a jornada estava apenas começando. Uma nova tempestade estava por vir, e o verdadeiro desafio de Ana ainda estava por se revelar. A chuva começou a intensificar, as gotas caíam pesadamente sobre o telhado e criavam uma sinfonia turbulenta. Ana e Lucas se abrigavam dentro da pequena cabana, o cheiro de terra úmida preenchendo o ar. A lamparina antiga sobre a mesa ainda estava apagadinha. Os dois sabiam, de formas diferentes, que nada poderia ser aceso enquanto a tempestade continuasse a rugir. Naquele ambiente tingido de lembranças e saudade, Ana sentiu um movimento contraditório em seu coração. A conexão que havia começado a florescer mantinha suas raízes na tristeza, mas a esperança tentava se infiltrar nas brechas do medo. Lucas estava a seu lado, olhando através da janela, observando as árvores balançarem como se dançassem sob a fúria da tempestade. O menino estava perdido em seus pensamentos, mas Ana sabia que a batalha emocional dentro dela, agora, era reforçada por sua presença. Por um breve momento, o espelho de sua própria dor olhava de volta para ela. A solidão do menino, a ausência de uma figura materna do eco da sua própria perda. O peso da culpa e do arrependimento começavam a quase a oprimir Ana. Você não quer saber como eu perdi minha família? A pergunta escapuliu dos lábios de Lucas como uma suave exortação. Ana franziu a testa. O garoto parecia querer falar, mas havia um receio subjacente em seu olhar. Um medo de não ser entendido, de ser julgado. Só se você quiser, respondeu Ana, tentando suavizar o pouco de dor que estava brotando no fundo de seu peito. Eu não sei se isso vai fazer sentido. Lucas se virou para ela. A sinceridade em seus olhos era quase palpável. Mas um dia, minha mãe estava feliz e de repente ela não estava mais. Ela só sumiu. Às vezes, eu espero que ela volte, mas dá pra notar que eu sou só um garoto, sabe? Não dá pra parar o tempo. Então, eu cuido de mim. Aprendi a ser forte. Só que às vezes, a força parece uma casa vazia. Ana fechou os olhos por um breve momento, comprimindo os sentimentos que começavam a inundar seu coração como um torrente. O menino estava oferecendo a ela uma janela para sua dor, e ele não fazia ideia do quanto isso a tocava. Seu passado a assombrava como um espectro invisível, e ela também se sentia vazia, um eco de falta, um lamento por tudo o que já havia perdido. Eu sinto muito, Lucas, disse ela, sua voz quase um sussurro. É difícil quando as pessoas que amamos não estão mais conosco. O vazio se torna um lugar tão escuro. Aquelas palavras pareciam ter somado peso à atmosfera já carregada da cabana. Por um momento, ela percebeu que estava compartilhando sua dor com alguém que também levava um fardo invisível. Os dois estavam unidos por muito mais do que a solidão. A culpa que usava como armadura se tornava um laço que os aproximava ainda mais. Mas logo, a realidade despencou sobre suas cabeças como uma tempestade encontrada. O vento cresceu. As rajadas eram um lembrete de que sua ligação poderia ser testada a qualquer momento. A voz do povoado na mente de Ana, suas críticas, seus conjecturas sobre sua presença naquela cabana com um menino e um cachorro, agora pareciam mais ameaçadoras do que nunca. Você não pode me contar nada a ele, sabe? Ana disparou de repente. Um impulso de medo confuso a levava a levantar a voz sem querer. E logo percebeu. As paredes poderiam ouvir. Os corações da vila poderiam condená-la ainda mais. Eu não posso ser vista assim. Os olhos de Lucas se arregalaram de surpresa e desapontamento. Acho que você teria que se livrar dos medos, Ana. Você não vai morrer por isso.
E eu não vou deixar que você morra na escuridão, ele protestou. A sinceridade em suas palavras era um bálsamo inesperado para a alma dela. Enquanto Ana lidava com a revolta crescente, o som da chuva ganhou um novo significado. As gotas que outrora eram dolorosas agora pareciam um convite a se despir da vulnerabilidade e talvez um incentivo para se expor. O símbolo da lamparina parecia ser uma lembrança constante, aninhava-se na mente de Ana e pesava em suas angústias e incertezas. Mas então, como um trovão rasgando o céu, uma movimentação súbita e inquietante fora da cabana fez com que os dois olhassem um para o outro, os olhos arregalados e o coração acelerado. Uma figura encapuzada avançava na direção deles. A chuva escorria sobre seu capuz, como se seus próprios segredos fossem revelados ao mundo. Seria um desconhecido trazendo mais dor e julgamento? Era o que Ana temia na profundidade do seu ser. E assim, enquanto perguntas pairavam no ar e o futuro se tornava cada vez mais incerto, Ana começou a perceber que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Não a que rugia lá fora, mas a que fustigava suas almas em busca de entendimento e redenção. Algo precisava ser feito imediatamente. Agora, por favor, vamos continuar a história, desenvolvendo o bloco 4 do roteiro. D. Queda e isolamento. Ponto médio. Desespero. A figura encapuzada que se aproximava da cabana era como um espectro de suas piores lembranças. Ana sentiu uma onda de desespero inundar seu peito. A tempestade não era apenas a que se formava lá fora, mas a que se agitava dentro dela. O desconhecido parou frente à porta e suas mãos trêmulas se agarraram ao batente, enquanto seu coração disparava, ansiando pela proteção que a cabana poderia oferecer. Ela se perguntou se estava pronta para encarar o que quer que estivesse por trás daquele manto. Quem é você? Lucas perguntou, a voz firme, mas a postura hesitante. Ele se colocou um passo à frente de Ana, como um escudo contra a tempestade iminente. A figura hesitou, depois retirou o capuz com um movimento brusco, revelando um rosto familiar. Era Dona Emília, a velha curandeira da vila, a quem Ana havia procurado tantas vezes em busca de conselhos e apoio. Eu não vim aqui por acaso, Dona Emília disse. Sua voz grave e serena ressoava como a própria chuva, pesada e rica em promessas e tristezas. Eu senti que precisava vir. A vila tem olhos, e os olhos viram você. Não podemos deixar que os julgamentos nos destruam. Ana olhou para Dona Emília e, instantaneamente, o peso da solidão e da vergonha se acentuou. Ela se lembrava de como a curandeira havia oferecido poções e ervas para curar seu desânimo, mas agora, tudo o que Ana podia sentir era a crua realidade de ser vista, de ser julgada. As críticas que a vilagiana encontrava em suas noites de insônia, sussurradas na brisa, agora pareciam ganhar vida diante dela, como sombras projetadas sob a lamparina fraca, que tremia como se começasse a sucumbir ao peso da incerteza. Você não pode ficar aqui escondida para sempre, Ana, Dona Emília continuou, com um olhar que mesclava preocupação e carinho. A chuva lavará a terra, mas você precisa fazer a sua parte e se limpar de dentro para fora. O que você teme é apenas um reflexo de si mesma. Então, a chuva começou a aumentar e o vento uivava como se quisesse entrar na cabana para provar a fragilidade de seu refúgio. Ana olhou para Lucas, que estava tão atento, seus olhos profundos, cheia de empatia e compreensão. Ele era o único que havia visto a dor por trás de suas máscaras de resistência. O que você acha que eu devo fazer? Ana sussurrou. A vulnerabilidade em suas palavras era um convite ao movimento, mas ao mesmo tempo um grito de desespero. Ela temia a resposta. A verdade sempre pareceu uma sentinela à porta de sua própria negação. Você deve encarar isso. Não pode deixar que o medo te consuma. Lucas interveio.
com um ímpeto compulsivo de altruísmo, como se estivesse disposto a entrar na tempestade em seu lugar. Eu estarei aqui, sempre. Mas o que Ana não percebia era que sua luta não era somente contra o medo da crítica. Era uma batalha contra sua própria capacidade de amar e ser amada. O símbolo da lamparina na mesa parecia ressurgir em sua mente, agora, não como um mero objeto, mas como uma luz no fim de um túnel que ela não sabia se tinha coragem para atravessar. Ana respirou fundo, e enquanto suas lágrimas se misturavam com a chuva que caía lá fora, a dor se tornava visceral. Dona Emília deu um passo à frente, como se estivesse aceitando a responsabilidade de ajudá-la a passar pelo que parecia ser o ciclo de vida. A dor nos transforma, querida, a curandeira falou suavemente. Às vezes, é preciso enterrar o que nos machuca para que novas flores possam brotar. Mas para fazer isso, primeiro você precisa enfrentar a tempestade. Ana se viu envolta em um turbilhão de emoções. O que parecia um espaço seguro, agora também se tornava um ambiente de revelações dolorosas e despertava suas inseguranças mais profundas. Será que seria capaz de se libertar da opressão do passado? Seria capaz de acreditar na bondade? Mais uma vez, o vento rugiu e a chuva começou a penetrar mais forte, as gotas se transformando em lâminas de vidro que cortavam o ar. Ana cerrou os olhos. Ela não queria ser vista, mas nesse momento de intensidade, a lamparina piscou e o mundo ao seu redor parecia ter parado. Uma faísca, talvez era a centelha de fé que Dona Emília mencionara. No fundo de sua alma, uma voz ecoou: o amor é mais forte que o medo. E, em meio ao caos, Ana sentiu uma tênue conexão com Lucas, como se, por um instante, finalmente conseguissem se tocar numa dimensão que até então ela não havia interagido. As paredes daquela cabana, que até então pareciam tão opressivas, começaram a se sentir como um campo fértil para renascimento, enquanto a luz tênue da lamparina piscava suavemente, quase um chamado à coragem. Mas à medida que Ana se refazia emocionalmente, um outro som ecoou na tempestade. A aclamação dura da vila, que não tardaria a se manifestar. Uma voz alta e cruel alçou-se sobre o tamborilar da chuva, um eco de condenação que parecia estar se aproximando mais e mais, como uma sombra dançante na escuridão. Você não pode se esconder para sempre, Ana. A voz atingiu-a como um ataque direto, e a dor que se seguiu foi uma lembrança amarga de que a luta estava longe de terminar. O símbolo de sua lamparina estremeceu, e naquele instante ela percebeu que a batalha interna que travava era apenas uma parte do que estava por vir. Ela precisava agir, precisava decidir. Com um coração pulsante e um misto de medo e esperança, Ana olhou para Lucas e Dona Emília, cada um deles representando uma ponte entre ela e a salvação. A recuperação começava por se expor à tempestade. A verdadeira jornada estava prestes a começar. E o que quer que viesse a seguir, aquele não era o fim, mas sim o prelúdio do que poderia ser a transformação mais significativa de suas vidas. E sopro de fé, transformação interior. A tempestade lá fora não dava sinais de trégua. As ondas da chuva pareciam engrossar a cada momento, como se o céu quisesse despejar seu peso sobre a terra. Mas dentro da cabana, um novo tipo de tempestade estava se formando. Ana sentava-se no chão frio de madeira, a lamparina aos seus pés, iluminando suas expressões misturadas de medo e determinação. O ar vibrava com a tensão entre eles, como se a própria atmosfera estivesse esperando pela decisão que viria. Lucas, com seu olhar profundo e inquietante, parecia entender o que estava prestes a acontecer. Ele segurou a mão de Ana, seu gesto era suave, mas transmitia a força de uma montanha. Um ímpeto novo começou a fluir entre eles, um impulso vital que Ana não sabia que poderia existir. O calor de sua mão
Era um bálsamo para suas feridas e, por um momento único, ela sentiu que poderia levantar-se, que poderia ser algo mais do que o peso de seu passado. Dona Emília, observando-os, percebeu cada nuance daquele momento. Com um sorriso encorajador, ela sussurrou: às vezes, a luz mais forte nasce da escuridão mais profunda. As palavras da velha sábia ecoaram em meio ao ruído da tempestade, como um cântico silencioso de encorajamento. Ana olhou para Muricy, eu para a mulher que, por sua bondade, se tornara um farol em sua vida. Aquela luz poderia guiá-la não apenas a se libertar do medo da condenação, mas a abraçar todas as partes dela mesma. As dores do passado começaram a surgir como fantasmas do que Ana havia perdido. Os risos de suas amigas, as corridas despreocupadas na luz do sol, até mesmo os momentos simples da vida cotidiana que pareceram inatingíveis. A raiva e a tristeza eram sombras que dançavam em círculos, mas à medida que seus sentimentos se mesclavam, Ana se lembrou da lamparina. Aquela chama, ainda vacilante, era a sua alma. A tempestade poderia agir como uma prova, mas ao mesmo tempo era a chave para o seu renascimento. Ana fechou os olhos e respirou fundo, sentindo que um sopro de fé estava sendo reacendido dentro dela. Por que havia permitido que o medo a paralisasse? De repente, uma ideia tomou forma em sua mente como um feixe de luz. E se ela começasse a compartilhar a história dela, a dor, as esperanças e os sonhos? E se ela, assim como Dona Emília, pudesse se tornar uma fonte de fé e esperança para os outros? Nesse momento, a lamparina iluminou ainda mais, como se a força da sua decisão estivesse solidificando uma nova realidade. A partir deste dia, ela começou, a voz firme: eu prometo que não vou mais me esconder da dor, mas vou usá-la para me conectar com o que é mais verdadeiro em mim. Lucas apertou a mão de Ana com força, seu olhar carregado de admiração. Estamos juntos nesse caminho, Ana. Você não está sozinha. Ninguém precisa enfrentar a tempestade sozinho. A promessa dele ressoou como um eco, e Ana sentiu como se novas correntes de energia percorressem seu corpo. Mas ao mesmo tempo, uma sombra onde ainda permanecia, uma lembrança distante da condenação que brotava nas vozes da vila. A imagem do olhar de desprezo dos vizinhos, os murmúrios abafados e as críticas que ela sempre evitara se faziam presentes, tentando cortá-la como espinhos. Ana sentiu um frio no estômago, mas em vez de recuar, ela abraçou essa realidade. Era a vida que tinha vivido, mas não era todo o seu ser. E mais, aquelas vozes não definiriam sua história. Com esse entendimento, ela se levantou. A luz da lamparina bruxuleou, um símbolo de sua nova determinação. Vamos sair, ela disse, virando-se para Lucas e Dona Emília. Precisamos mostrar à vila que é possível renascer das cinzas. O que quer que viesse a seguir seria um ato de coragem, um testamento do que a força da fé poderia conjurar. Ao abrir a porta da cabana, a tempestade a saudou, mas Ana não viu mais as gotas como lâminas cortantes. Eram, na verdade, bênçãos. Cada gota que caía sobre o chão era um sinal de renovação. Juntos, eles atravessaram a tempestade, um passo de cada vez. Ana sentia o vento em seu rosto. Não era mais um inimigo, mas uma força que a impulsionava. A música da chuva tornou-se um acompanhamento para seu discurso interior. Em seu coração, ela carregava histórias de dor, mas também uma nascente de esperança que agora pulsava com força. Enquanto se aproximavam do vilarejo, uma ideia brotou entre eles. Ao invés de se esconderem, iriam até as pessoas e falar sobre seus medos, suas fragilidades e a força que encontraram na dor e na superação. Era hora de transformar o medo em um convívio de amor e solidariedade. No fundo do seu ser, Ana percebeu que a transformação não ocorreria apenas nela, mas no vínculo que criariam com os outros. Talvez
Assim como a lamparina que trazia luz em meio ao escuro, a verdade de suas histórias pudesse iluminar os corações dos outros. E assim, Ana sentiu que não precisaria ter medo de se expor. O amor era mais forte que o medo, e ela estava prestes a vivenciá-lo. E, por um momento efêmero, o mundo inteiro pareceu respirar como um ser único. Ana sorriu. O caminho adiante podia ser incerto, mas a luz da fé agora ardia dentro dela, e aquela jornada estava apenas começando. As ondas da tempestade uivavam, mas aquela não era a última canção que ouviria. Com um coração renovado e um espírito livre, ela se preparou para a próxima onda que chegaria. Depois de cada tempestade, sempre há um renascimento à espera. Fim do bloco 5. F. Clímax Redentor. A noite ainda estava envolta em nuvens pesadas quando Ana, Lucas e Dona Emília cruzaram a entrada da vila. A cena era densa, quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Cada passo ecoava, transbordando uma mistura de medo e esperança. E mesmo a lamparina que Ana segurava tremulava com a brisa insistente, mas não se apagava. Era um farol de coragem em meio à escuridão. As ruas estavam desertas, mas Ana intimamente sabia que não estavam sozinhos. Dentro dela, pulsava um desejo ardente de se conectar com as almas que ao longo dos anos estavam imersas nas sombras de suas próprias dores. Vamos, ela sussurrou para seus companions, que pareciam absorver sua determinação. Ao chegarem à praça central, uma única figura se erguia diante deles, uma mulher com um semblante marcado pelo cansaço e pela desilusão. Mal podia se distinguir seu nome, mas ela sabia que aquela era a matriarca da vila, Dona Isabel. Uma mulher conhecida por sua força, mas também por sua recusa em ceder ao amor. O encontro não poderia estar mais carregado de significado. O que vocês querem? Sua voz soava como um eco amargo. Ana sentiu o peso na atmosfera. Era o mesmo sentimento que a paralisava antes de suas caminhadas solitárias à beira do lago. Mas agora, em vez de se encolher sob o peso da dúvida, ela respirou fundo e levantou a cabeça, segurando firme a lamparina iluminada. Queremos compartilhar nossas histórias, disse Ana, sua voz firme como a rocha. Histórias de dor, de perda, mas também de superação. Dona Isabel arqueou uma sobrancelha, avaliando seus rostos. Olhando para Lucas e Dona Emília, ela encontrou coragem, mas também fragilidade. Um momento de silêncio se instalou, como uma pausa antes do renascimento. Historicamente, essa vila não aceita vulnerabilidade. Se você está disposta a abrir seu coração, que assim seja. Mas esteja preparada para ouvir também. Ninguém aqui está livre de dor. O peso do aviso envolveu as palavras, pois a mulher estava avisando. Mas Ana queria mais que um aviso. Ela engoliu o nó na garganta e começou a compartilhar sua própria história, suas falhas, sua luta contra os demônios internos que a imergiram na escuridão. Havia algo liberador em expor suas fraquezas. Cada palavra dita estava como uma gota de chuva se dissipando no chão. Ela viu então uma expressão mudar no rosto de Dona Isabel. Algo se movia por trás do olhar endurecido da mulher. E Ana continuou. Quando perdi meus pais, pensei que meu mundo tinha acabado. Mas na escuridão, encontrei uma luz que nunca esperava. Não era apenas sobre mim, mas sobre todos nós. Todos temos medos. Suas palavras ressoaram, e ela podia ver a matriarca começando a baixar a guarda, assim como o peso esmagador da tempestade. As outras pessoas começaram a aparecer. Primeiro, um grupo de jovens, atraídos pela curiosidade. Depois, alguns adultos. E logo, a praça estava repleta de rostos que, um dia, tinham sido invisíveis para Ana e seus amigos. E nesse momento, um jovem, Pedro, tomou coragem e se adiantou. Ele agarrou a mão da mãe, que também havia perdido a esperança. Eu também fiquei sem fé, mas quando ouvi falar de vocês,
Algo me fez acreditar que havia um caminho. Ele olhou para Ana de um jeito que fez seu coração disparar. Não quero mais viver na sombra da dor. E o que começou como um ato de coragem de Ana se transformou em um desdobramento coletivo. Histórias começaram a ser compartilhadas. Risos e lágrimas se entrelaçavam em meio à noite. O brilho da lamparina foi refletido em olhares engajados e esperançadores. Cada um trouxe à tona seus medos e desafios, e pouco a pouco, os rostos que antes estavam carregados de tristeza se iluminavam como a lamparina no peito de Ana. Enquanto isso, algo mais profundo se desdobrava. Ana percebeu que à medida que cada um contava suas verdades, as feridas começavam a cicatrizar. Os laços que se formavam entre os presentes, em vez de fragilizar, criavam uma teia de união. Uma força inesgotável se estabelecia naqueles que haviam estado isolados em sua dor. Podemos aprender a nos apoiar uns aos outros, disse Dona Emília, o warm-hearted, sua voz se unindo à do jovem Pedro, ao lado de Ana. Lágrimas fluíam agora, mas não eram mais de dor e solidão. Eram lágrimas de libertação, de entendimento, de comunhão. A cada suor da tempestade, sentiam que renasciam, e entre eles, Dona Isabel estava ali, um símbolo vivo da resistência. Ao perceber que sua fragilidade poderia ser uma força, ela se permitiu, finalmente, ser parte desse movimento. O vento soprava agora, não como um inimigo, mas como um guia. E Ana sentiu uma conexão com a vastidão daquelas almas, um fio invisível de amor e força que iluminava a noite. A lamparina em suas mãos piscava e dançava, parecendo captar o som do renascimento e da coragem coletiva. Esta é a primeira noite de nossas novas histórias, concluiu Ana, com a fé renovada pulsando como um tambor em seu peito. Quando finalmente a última lágrima deslizou pelo rosto de Dona Isabel, ela deixou escapar um sorriso genuíno. Agora, precisamos transformar nossas palavras em ações. E será aqui que começará nossa jornada de cura. Enquanto o grupo se unia em torno da lamparina, todos compreenderam que a verdadeira iluminação vinha do amor que começavam a cultivar, um amor que brotava das cinzas de suas experiências mais difíceis. A praça da vila, antes ensopada de letras tristes, ressoava agora o eco de um futuro promissor. Ana olhou para o céu enluarado e viu um brilho que parecia dizer que cada tempestade traz consigo um novo começo. Um novo caminho despontava diante deles, e o medo, relegado a um murmúrio distante, não os dominava mais. Nada poderia apagar a luz que acabavam de acender. Era apenas o início, mas todos os presentes sabiam que esta noite foi mais que um ato de coragem. Eles renasceram juntos, e as ondas que viriam seriam tempos de amor e superação. Com cada gota de chuva que caía, novas histórias brotavam, e todas elas vibravam em uníssono a melodia da esperança e do renascimento. A história de Ana e dos outros estava apenas começando a tomar forma, e a lamparina, agora mais leve em suas mãos, era o símbolo do caminho iluminado por um amor que não tinha fim. Bloco 7. O teste e a nova comunidade. Na pequena vila, a luz da lamparina de Ana parecia ter chamado outras almas perdidas. Nos dias que se seguiram àquela noite transformadora, os habitantes começaram a se reunir na praça, sua atmosfera agora carregada de um sentimento inédito: esperança. Cada encontro era marcado por histórias de superação, risos ainda hesitantes, mas cheios de promessas. Uma manhã, enquanto o sol despontava timidamente, uma figura conhecida surgiu ao longe. Era Antônio, um dos homens mais respeitados da comunidade, mas que também carregava o peso de velhas feridas. Ele havia perdido um filho há alguns anos e se refugiado na amargura, afastando-se de todos.
O calor da lamparina na mão de Ana parecia pulsar com a luz que seus olhos refletiam ao ver Antônio se aproximar. Mas o reverberar de vozes alegres ecoou sob a luz do dia, e isso provocou nele uma sensação de desconforto. Era uma luta interna, mublé, entre o desejo de se conectar e o temor de se ferir novamente. Ana, percebendo a hesitação, aproximou-se com delicadeza. Antônio, você não precisa ficar sozinho. Temos espaço para você aqui. Sua voz soou como um fio de esperança. Ele hesitou, os nós em sua garganta apertando-se. Seu olhar vagueava pelas faces familiarizadas e calorosas, uma parte dele desejando ser parte daquelas histórias renovadas. No entanto, a dor do passado o aprisionava. Não sei se posso, murmurou, e a tristeza em sua voz era palpável. Ana, como todos ao seu redor, havia aprendido que a cura vem do compartilhar. Com um gesto, conduziu Antônio até o centro da praça, onde a lamparina ainda brilhava. A luz dela atuava como um convite, um selo de comunhão. Venha, fale conosco, pediu ela, seu coração abrindo-se para a própria dor, pelas lágrimas que ele não teria coragem de derramar. E, naquele instante, a lamparina lançou sombras dançantes nas paredes da praça, enquanto Antônio cedeu. Ele começou a contar sua história, a dor de perder um filho, a culpa por não ter podido protegê-lo, e como a escuridão o havia consumido, fazendo-o escolher o isolamento em vez da conexão. As lágrimas rolavam pelo seu rosto e, ao invés de reprovação, recebeu compreensão e amor. O grupo que se formara ao redor se uniu em um só propósito: acolher o luto e a fraqueza como parte da experiência humana. Quando finalizou, Antônio estava cercado por abraços e elos de empatia, um sentido renovado de que ele não era culpado por sua dor, mas sim parte de um tecido humano mais vasto. A lamparina, que antes era apenas um símbolo, agora pulsava com a validação de suas experiências e emocionais. Ana viu um sorriso surgir em seu rosto pela primeira vez após tanto tempo. Com a nova luz se espalhando na praça, ela murmurou: juntos somos mais fortes. Nesse momento, a lamparina não apenas iluminou a praça, mas também os corações de cada um ali presente, até mesmo aqueles que se escondiam nas sombras do medo. Aquela coletiva de almas começou a ver possibilidades onde antes só viam impossibilidades. Chegou o dia em que a primeira chuva do outono caiu, mas desta vez não trazia desespero, trazia renovação. Eles saíram juntos, dançando e cantando sob a chuva que agora abençoava a nova vila. Era a chuva que regava o amor que brotara. Uma sinfonia de risos e passos sobre as poças formadas. Uma celebração de vida que escorria dos olhos de cada um. A lamparina, agora um farol de esperança, havia ampliado seu brilho, espelhando-se nas lanternas de novos começos. Mas o murmurinho do medo ainda ressurgia nas esquinas da vila, sob a forma de velhos hábitos e julgamentos. Por isso, enquanto os ânimos subiam, Ana se lembrava de que a jornada estava longe de terminar. Cada ato de amor exigiria coragem para confrontar as sombras internas e externas. Ela olhou para Antônio, agora se juntando ao grupo, e sorriu, entendendo que a verdadeira luta não estava em escapar da dor, mas em abraçá-la ao lado de quem ama. A vida, com todos os seus desafios, poderia finalmente ser celebrada em sua plenitude. E um novo eco de coragem ecoou entre eles. Era apenas o começo de um processo, uma jornada coletiva para redescobrir o amor em meio à dor. E a lamparina, estivesse acesa ou não, sempre permanecerá como símbolo do que eles se tornaram e do que ainda viriam a ser.